Seja bem-vindo, meu irmão. No bloco 1 nós falamos sobre o nosso local no terceiro setor. No bloco 2 nós vamos tirar um pouco desse nosso preconceito em sermos uma empresa. Ou seja, um terreiro é uma empresa, isso é um fato. E aí nós vamos falar o que é legalizar um terreiro e por que legalizar um terreiro. É muito interessante, né? E sempre nós vamos recorrer a alguns itens que são fundamentais. Imagine você que um dia você está lá, né, trabalhando ao lado do seu caboclo e ele fala: olha, meu filho, você vai ter que procurar um novo local para tocar o seu trabalho ou o nosso trabalho. É muito interessante porque o caboclo está dizendo qual é a sua missão espiritual. Mas o caboclo ele não tem a preocupação da legalização jurídica daquele negócio. E nem haveria de ter. Agora é muito importante que nós entendamos, ou possamos entender, que essa regularização, essa necessidade de legalização, ela é de fundamental importância para fortalecimento da nossa religião. Sem a devida regularização dos nossos templos, nós simplesmente não existimos. Ou seja, quem somos nós umbandistas? Nós não aparecemos em local nenhum, em estatística nenhuma. Por quê? Porque nós simplesmente deixamos de lado a nossa legalização. É muito interessante e nosso mestre Alexandre Comino, ele deixa uma coisa muito clara em um dos seus textos. Ele compara simplesmente um terreiro a uma reunião de amigos. Ou seja, imagine só, hoje você chama 6 amigos para jantar na sua casa. Amanhã você chama os mesmos 6 amigos para participar de um ritual ou de uma gira de umbanda na sua casa. Existe algum problema nisso? De forma alguma. Legal. Na outra semana, esses 6 amigos trazem cada um convidado para o seu jantar. Ou seja, agora você tem 12 pessoas jantando na sua casa. E essas mesmas 12 pessoas vão participar de um trabalho ou de um ritual umbandista na semana seguinte. Perfeito. Na outra semana, os 12 resolvem trazer mais 12 para jantar na sua casa. Qual é a primeira coisa que você vai dizer? A minha casa virou um restaurante. Perfeito. Se a sua casa virou um restaurante, ela também virou um templo. Por quê? Se isso não se aplica ao restaurante, ou somente vai se aplicar ao restaurante, por que não se aplica ao terreiro? Qual a diferença? Ah, mas o terreiro não tem fins lucrativos. Eu falei em algum momento que o teu restaurante tinha fins lucrativos? Você pode estar dando a comida. Só que logo, logo você vai ter problema com gestão dos alimentos, você vai ter problema com como esses alimentos são preparados, você vai ter problema com vigilância sanitária, você vai ter problema com os seus vizinhos, se esses vizinhos estão contentes com aquelas pessoas que estão estacionando na frente de suas casas. Então o objetivo de legalizar um templo, além de torná-lo verdadeiramente nascido, porque não existe aquela história, olha, o meu templo foi fundado dia 12 de fevereiro de 1972. Ótimo, onde? Onde ele existe? Por que eu estou falando isso? Daqui 100 anos, alguém vai lembrar a data de aniversário do seu terreiro? Por quê? Juridicamente ele nunca existiu. Vamos pegar uma coisa bem simples. Onde você fala que está a sua data de nascimento? Vou pegar um exemplo particular meu irmão. Minha mãe nasceu no dia 6 de novembro, né, de muitos anos atrás. Né? Legal, a única pessoa que dá parabéns para ela nesse dia é a minha avó. Por quê? Na certidão de nascimento dela consta dia 10 de novembro. Ou seja, todos nós
por menos que desejemos, somos legalistas, ou seja, nós vamos querer um documento onde consta que você existe, onde está apresentado essa certidão de nascimento. É muito interessante nós entendermos esse fator de legalidade, principalmente quando nós vamos dizer nossos direitos. Imagine só, você está num bairro estritamente residencial. Percebam, quando você vai falar estritamente residencial, se é estritamente residencial, este bairro permite algum tipo de atividade empresarial? Não. Ou seja, para com essa ideia de que é preconceito querer abrir um templo num bairro estritamente residencial. Nenhuma atividade empresarial ali é possível. Nós temos que esvaziar esse nosso coração desse nosso próprio autopreconceito. Agora nós passamos a ir para um bairro misto, ou seja, lá existem tanto casas como empresas. Podemos ter um templo lá? Claro, sem nenhum problema, como podemos ter um restaurante lá também. Vamos entender alguns pontos que são muito importantes da legalização. Primeira coisa, com a legalização eu passo a existir. Agora eu vou relatar alguns problemas criminais. Vamos dar um exemplo bem claro? Por exemplo, eu vou omitir aqui os locais para que os irmãos entendam que isso tem um sigilo, tá bem? Mas que para que entendam realmente a necessidade de uma legalização. Imaginem que o irmão vai fazer um ritual com um filho da sua casa, perfeito? Então, qual é esse ritual? Um ritual muito simples, vamos fazer um recolhimento. Não é uma prática muito usual na Umbanda, mas pode acontecer, correto? Vamos fazer um tempo de meditação, onde ele vai ficar num quarto fechado, né? Algo bastante simples. Perfeito, né? Então, esse nosso irmão, amado por todos nós do terreiro, está lá recolhido dentro de um quarto. Ok. Dentro do terreiro estão, junto com você, mais 4 irmãos, ou mais 3 irmãos, para fazer uma conta exata. Perfeito? Legal. A mãe desse nosso irmão não aceita essa religião dele. Então ela vai lá no telefone, disca 190 e simplesmente diz que o filho dela está sob cárcere privado. Perfeito? Então, dali a pouco, vai chegar uma viatura da polícia na sua casa ou no seu terreiro e vai falar, meu irmão, tem uma pessoa sob cárcere privado. Ele vai entrar na sua casa, porque ele tem poder de polícia, vai chegar lá e vai constatar que tem uma pessoa presa dentro de um quarto, ou pelo menos supostamente presa. Primeira coisa que ele vai abordar é que vocês são em 4, ou seja, além de você estar mantendo alguém sob cárcere privado, você está formando uma quadrilha. Ou seja, a sua pena já foi agravada. Sendo agravada, já complicou um pouco mais a história. Agora, o mais interessante é o seguinte, aí ele vai perguntar se você existe. Você vai lá, pega um quadro, né, onde tem ali, olha, alvará de funcionamento religioso. Meu irmão, alvará de funcionamento religioso? Onde está escrito isso? Só existe um alvará de funcionamento, e quem emite é a prefeitura, ou seja, falsificação de documento público. Meu irmão, você acabou de ganhar 4 anos de prisão. Não é lindo? É simplesmente um motivo muito simples da necessidade de ter uma regularização. Outra coisa interessante, você vai lá, está fazendo um lindo trabalho e uma pessoa esbarra na outra e a outra pessoa cai e se machuca, né? Você vai dizer o que se você não existe? Eles estavam dançando na minha casa, né? Ah, não, eu sou um templo religioso. Tá, onde você prova? De que forma você prova? Não, eu sou um sacerdote. Qual é a sua formação sacerdotal? Né? Isso é muito interessante porque, infelizmente ou felizmente, porque eu não acho que a necessidade de nós nos documentarmos seja uma coisa ruim, não. Eu acho que quanto mais
documentados, mais fortes nós somos. Ou seja, mais poder de mostra nós teremos, mais qualidade de mostra nós teremos. Porque hoje é muito interessante, eu quero fazer uma doação para o seu templo, eu posso? Posso. Eu quero, meu irmão, ir lá e colocar um dinheiro na sua conta. Que conta? Seu terreiro não existe. Então a necessidade da legalização, ela vem complementar uma coisa que é muito importante, que é: eu nasci para o mundo jurídico. E assim, a hora que o terreiro nasce para o mundo jurídico, ele simplesmente se desliga do sacerdote. Ou seja, o sacerdote nada mais é do que um comandante do trabalho religioso. E mais ainda, agora é um ofício, ou seja, ele está ali exercendo um ofício em nome de um templo. Agora, se nós não temos um templo, se nós não temos nada que documente isso, que ofício é esse? Aí vocês vão falar: Alexandre, mas para que ofício? Para que ofício? Porque muitos de vocês, meu irmão, você mesmo, pode ser que passe somente a viver do trabalho religioso. Daqui 30, 40 anos, você vai parar e vai falar: e agora? Eu preciso de me aposentar. E vai morrer de fome. Por quê? Nunca existiu o ofício religioso devidamente documentado. E aí, como que você vai se aposentar? Porque ninguém aqui vai ficar eternamente exercendo esse trabalho, até porque é um trabalho muito cansativo. Ah, mas é dignificante. Ótimo, é dignificante quando você é novo. Quando você tiver seus 70 anos, não vai ser tão agradável como hoje. A dificuldade física, ela impera nesse caso. Bom, entendemos a parte negativa de legalizar o nosso terreiro. E a parte positiva? Temos várias. Primeira delas, isenção de IPTU, ou seja, toda uma imunidade tributária que nós vamos falar mais para frente. Imunidade tributária é isso. Eu posso comprar um veículo para o templo com imunidade tributária, eu posso comprar vela, eu posso comprar material de limpeza, eu posso comprar uma série de objetos com imunidade tributária, porque o templo é imune. Bom, para o próximo bloco agora, nós iremos entender quais são os 5 passos para legalizarmos o nosso terreiro. Obrigado.